O que é um fazedor de tendas? Uma pessoa vocacionada precisa largar sua faculdade, sua carreira, para exercer o chamado de missão? O apóstolo Paulo exerceu seu ofício como fazedor de tendas em algumas de suas viagens missionárias. E muitas pessoas desde então seguiram esse exemplo, levando seus negócios e profissões para outras culturas e continentes. Assim, a palavra fabricador de tendas passou para o vocabulário cristão. Um fazedor de tendas simplesmente é um missionário de Jesus Cristo que é chamado por Deus para um ministério transcultural usando suas habilidades e serviço com sua profissão. É uma ótima estratégia usada por muitas igrejas. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto e último trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 8, que nos diz assim o tema: fazedor, missionários fazedores de tendas. O textual vai nos dizer assim: vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. A verdade prática vai nos dizer assim: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e Tessalonicenses, do capítulo 4, do 1 Tessalonicenses, desculpa, do capítulo 4, versículo 11 e 12. Os objetivos da lição é relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial, explicar a expressão missionários fazedores de tendas e 3, discutir a vocação, profissão e missões. Não esqueça, irmão, de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Subtópico 1: a profissão do apóstolo Paulo. No ano 49 depois de Cristo, o imperador romano Cláudio emitiu um edito expulsando todos os judeus da cidade de Roma. Parece que, pelo que diz o historiador romano Suetônio, que eles estavam perseguindo seus vizinhos cristãos e causando considerável perturbação na cidade. O imperador Cláudio pouco se importava com o motivo dos problemas e menos ainda com quem era os culpados. Com quem eram os culpados, ele sabia que eles eram judeus e isso era o suficiente. Assim, todos os judeus foram arrancados de suas casas e banidos de Roma, os inocentes, juntos com os culpados. Foi quando um judeu chamado Áquila, que havia migrado para Roma da província de Pontos, no Mar Negro, arrumou seus pertences, se despediu de seus amigos e embarcou para a cidade de Corinto. Ao seu lado estava sua fiel esposa Priscila. Não sabemos ao certo se ela era judia ou romana, mas uma coisa sabemos: eles estão juntos, sempre. Na verdade, eles estavam sempre juntos. O nome de um nunca corre sem o outro na Bíblia. Seu impacto sobre esses líderes cristãos e a bravura que eles demonstraram dentro da igreja primitiva tornou-se lendário. Priscila e Áquila são referenciados em 4 epístolas diferentes no Novo Testamento. Foi lá que encontraram pela primeira vez o apóstolo Paulo. Como viajante, Paulo não carregava os suprimentos necessários para conduzir um negócio significativo como fabricante de tendas. É verdade hoje, e ainda mais verdadeiro na antiguidade, que não se entrava numa cidade e imediatamente se abria um negócio lucrativo.
Não era assim. No antigo mundo greco-romano, levava um tempo considerável para estabelecer as relações necessárias, a fim de obter as permissões necessárias para realizar negócios em uma cidade, tanto dos líderes da cidade quanto das associações apropriadas. Mas Priscila e Áquila o acolheram em seu local de trabalho, proporcionando-lhe um emprego significativo que facilitou suas atividades missionárias. E você, tem falado de Jesus em seu trabalho? Hum? Depois de algum tempo em Corinto, Paulo decidiu voltar para a Síria. Priscila e Áquila, comprometidos com o ministério cristão primitivo, acompanharam Paulo através do mar Egeu até Éfeso, onde seu ministério continuou. Atos capítulo 18, versículo 24, observa que foi em Éfeso que eles conheceram o evangelista egípcio chamado Apolo. Enquanto Apolo era um homem culto que falava com precisão e com grande fervor, seu conhecimento do caminho de Deus era incompleto. Reconhecendo a oportunidade de investir nesse jovem líder, Priscila e Áquila o convidaram para entrar em sua casa e fornecer uma instrução mais profunda. Subtópico 2: como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Segundo a tradição, os meninos frequentavam a escola, que se concentrava no estudo das escrituras, até os 13 anos. Então, tipicamente, aprendiam um ofício como aprendiz e, depois disso, os pais começavam a fazer arranjos para que os meninos fizessem estágio quando eram ainda pequenos. Depois que terminavam a escola, aos 13 anos, muitos iam morar com a família de um comerciante por um tempo e ganhavam seu sustento fazendo tarefas domésticas e trabalhos braçais, conforme aprendiam com os artesãos. Em relação às taxas, era proibido cobrar uma taxa para ensinar a Torá. Então era comum que rabinos praticassem um comércio parte do tempo e ensinassem parte do tempo. Os discípulos fizeram o mesmo. Alguns rabinos eram de famílias sacerdotais, então eles teriam um salário do templo, mas muitos eram trabalhadores braçais. Há muitos relatos de sessões de ensino realizadas à noite ou no dia de sábado ou festa. Então, muitas vezes os homens trabalhavam e estudavam ao mesmo tempo. Alguns poderiam trabalhar durante uma determinada estação e tirar folga entre plantio e a colheita. Isso faz sentido com a forma como os relatos da Bíblia descrevem os discípulos pescando ocasionalmente, mesmo depois de terem se tornado discípulos de Jesus. Paulo tinha um ofício como fabricante de tendas e esse era um bom comércio para se estar naqueles dias. Paulo foi treinado pelos antigos rabinos que acreditavam em ensinar a Torá, mas não por lucro, mas por amor. Então, Paulo era habilidoso no comércio de fabricação de tendas. Trabalhou com suas mãos para apoiar o seu próprio ministério. Fabricação de tendas era bem lucrativo, não só porque pessoas usavam como moradia, como também soldados viviam em tendas quando acampavam para a batalha. Quando as tribos reuniram-se em lugares como Gigal e Siló, sem dúvida trouxeram suas tendas com eles. Depois que o templo se tornou permanente, foi construído em Jerusalém, o povo faria suas peregrinações anuais lá para celebrar as festas ordenadas na lei. Muitos milhares de judeus dormiam em tendas nas montanhas que cercavam a cidade nos dias de festa. Se você olhar para a palavra grega real, traduzida como fazedores de tendas em Atos 18:3, ela poderia ser aplicada a praticamente qualquer tipo de trabalho feito com couro, já que a palavra grega para fazedores de tendas é skenopóios,
que certamente pode significar alguém que faz tendas, mas também pode significar um fabricante de couro ou tecido de pele de cabra, linho, algo que seja útil praticamente para qualquer pessoa. Foi por isso que Paulo escreveu: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E também porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, para que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Assim, quando Paulo entrou em novas cidades, com a intenção de trabalhar com suas próprias mãos, ele foi capaz de ficar na fila e comprar sua própria comida com seu próprio dinheiro, suado, e assim não ser um fardo para ninguém. Em Atos capítulo 20, versículo 34 e 35, Paulo escreveu: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 34 e 35. Veja que o trabalho fornece o ambiente para estabelecer uma relação com as pessoas. Em um sentido tradicional, o caminho relacional para muitos segmentos de uma sociedade é bloqueado ou difícil de andar. No entanto, oportunidades de trabalho e negócio tornam esses caminhos mais acessíveis. Um dos desafios mais significativos do empreendimento missionário envolve a dificuldade de alcançar todos os segmentos de uma sociedade com o Evangelho. A Bíblia ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Esse número inclui os instruídos e os incultos, os ricos e os pobres, e governantes e os cidadãos. Todos devem ouvir o Evangelho antes de serem salvos. Subtópico 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Acompanhe comigo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O princípio de que aquele que é instruído na Escritura deve sustentar aquele a quem ensina é afirmado por Paulo em outros lugares. Nesse contexto, é uma aplicação de suportar os fados um dos outros. Os missionários que fazem bem o seu trabalho devem ser respeitados e bem pagos, especialmente aqueles que trabalham duro tanto na pregação quanto no ensino, pois a Escritura diz: não deveis amordaçar um boi para impedi-lo de comer enquanto ele arranca o grão. E em outro lugar ele ainda diz: quem trabalha merece o seu salário. Paulo ressaltou esses pontos com o Antigo Testamento, referência a Deuteronômio 25 e Levítico. Novamente, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, Paulo se referiu a essa expressão de amordaçar um boi. Pela lei de Moisés diz: você não deve amordaçar um boi para impedi-lo de comer enquanto ele pisa no grão. Deus estava pensando apenas em bois quando ele disse isso? Mesmo que Paulo muitas vezes optasse por não aceitar apoio financeiro, ele ainda defendia, né, o princípio do Antigo Testamento, de que aqueles que servem para atender as necessidades espirituais das pessoas merecem receber apoio monetário delas. Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam a boa nova sejam amparados por aqueles que dela se beneficiam.
O obreiro cristão também não deveria receber compensação por se envolver em guerra espiritual, semear a semente do evangelho e plantar igrejas. Em Lucas 10, 7 e 8, em Mateus capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus, ele mesmo ensinou o mesmo preceito, que os obreiros espirituais merecem ser pagos por seu trabalho. Parece que havia falsos apóstolos que haviam recebido doações financeiras da igreja de Corinto, designada para os pobres em Jerusalém, e em seguida haviam desviado parte desse dinheiro para si mesmo, para ganho pessoal. Paulo não aceitou o apoio dos coríntios para evitar essa associação a esses falsos apóstolos. Embora tivesse o direito de receber o apoio, ele escreve: não fizemos uso desse direito, mas suportamos qualquer coisa em vez de colocar um obstáculo no caminho do Evangelho de Cristo. Se Paulo tivesse aceitado o apoio da igreja de Corinto, eles poderiam presumir que ele era apenas mais um mestre itinerante motivado por lucros, e isso perderia toda a credibilidade. Como resultado, Paulo preferiu não aceitar esse apoio deles e apenas servir. Embora Paulo fosse um fazedor de tendas em Corinto, ele ainda recebia apoio de outras igrejas para permitir que ele continuasse seu ministério do evangelho em Corinto. Da mesma forma, em contextos de plantações de igrejas estrangeiras, muitos missionários faziam bem em evitar receber apoio financeiro da igreja local onde estavam, a fim de evitar essas acusações dos incrédulos que impediam a propagação do evangelho. Isso não os impediam de receber apoio de outras igrejas. A sinopse do tópico 1 diz assim: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Tópico 2, missionários fazedores de tendas. Subtópico 1, fazedores de tendas. Usamos o apóstolo Paulo como exemplo. Ele e seus colegas de trabalho, Priscila e Áquila, fizeram tendas enquanto perseguiam seu objetivo principal de espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Em Corinto, Paulo pregava aos judeus no sábado e na sinagoga, e durante a semana trabalhava como fazedor de tendas, conversando com os mercadores e viajantes que por ali passavam. Seu negócio ou comércio não era tanto sobre despesas ou negociações de requisito de visto em países de acesso restrito, quanto sobre a oportunidade. Seu comércio lhe dava contato direto, diário, regular, com comerciantes e viajantes. Esse contato proporcionou-lhe a oportunidade de ministrar e também deu-lhe legitimidade, porque ele estava fornecendo uma habilidade necessária na época naquela comunidade. A rotina diária de trabalho e negócios dá aos cristãos a oportunidade de demonstrar um caráter cristão genuíno, como honestidade, integridade, respeito e generosidade. Os novos crentes podem ver uma imagem clara do que significa viver uma vida cristã dentro do contexto dos negócios. Os negócios, então, servem como solo para a vida cristã e palco para mostrar o poder do Evangelho. Subtópico 2, a força missionária no mundo. Hoje, fazedor de tendas assumiu uma definição muito mais ampla do que apenas se referir à habilidade de fazer tendas. Um fazedor de tendas é um homem ou mulher cristão que dedicado à espiritualidade, maduro, que vê no trabalho a luz grande da grande comissão como uma oportunidade de servir ao reino de Deus. Portanto, o trabalho é um aspecto vital do testemunho cristão, porque fornece meios substanciais de desenvolver relacionamentos, credibilidade e contextos para o ministério. Um fabricante de tendas pode estar empregado dentro de uma grande empresa, ensinar em uma instituição de ensino, trabalho, ou então trabalhando dentro de um governo, possuir ou apenas administrar um negócio, uma clínica,
dentista, advogados, lembrando sempre de que mesmo esse missionário deve ser ligado a uma igreja. A confecção de tendas é uma área empolgante para missões porque abre oportunidades para alcançar pessoas aparentemente inacessíveis de novas maneiras com o evangelho. O termo pessoas inacessíveis pode se referir àqueles que vivem em condições um tanto primitivas e praticam outras religiões, como o Islã, ou aqueles que desfrutam de sucesso em sua vida profissionais, mas simplesmente não parecem estar abertos ao evangelho. A fabricação de tendas, então, pode ser muito poderosa em alguns campos missionários que recentemente se mostram difíceis, como a Europa ou o Japão. Subtópico 3, o preparo dos fazedores de tendas. Um cristão, ele tem uma carreira internacional, ele não o torna automaticamente um fazedor de tendas, tá? Um fazedor de tendas é um seguidor de Cristo, com um chamado missionário para servir a outros, transculturalmente, através de sua profissão e fazer discípulos de pessoas que ainda não conhecem Jesus. O duplo mandato de servir aos outros por meio do trabalho e de fazer discípulos por meio do testemunho é o motivo pelo qual a fabricação de tendas também é chamado de missões bivocacionais. Preparar-se para uma carreira no exterior terá, portanto, um aspecto profissional e um aspecto espiritual. O apóstolo Paulo orientou o jovem Timóteo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Para ser bem claro aqui, um fabricante de tendas é uma pessoa que aceita um emprego no exterior, tanto para sua própria renda, quanto para testemunho cristão internacional para colegas de trabalhos e conhecidos. Um fazedor de tendas eficaz aprende que o testemunho cristão se baseia em uma série de habilidades, como descobrir os pensamentos de outras pessoas sobre questões espirituais, identificar aberturas ali na conversa comuns para inserir um pensamento das escrituras, ou ser capaz de propor e guiar um grupo ou um indivíduo no estudo da Bíblia. Apenas a capacidade de levantar perguntas oportunas, instigantes, mas não ameaçadoras, pode ser um meio de descobrir crenças pessoais. Em suma, trata-se de saber transformar conversas e situações cotidianas em ocasiões de testemunho e testemunho cristão. Existem empregos para que falam inglês e francês, mas aprender a língua local pode construir significativamente para o seu sucesso como profissional. Em um ambiente intercultural, facilita no trabalho e no ministério. A aprendizagem de língua pode não ser o seu forte, mas qualquer esforço feito seria apreciado, porque mostra interesse e respeito pela cultura dos outros. A sinopse do tópico 2 diz assim: fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Tópico 2, profissão e missões. Subtópico 1, é Deus quem chama. Como já falamos em outras aulas anteriores aqui, é Deus quem chama. Está fundamentado na palavra, na oração, capaz de extrair forças de seu relacionamento pessoal com Deus, é fundamental para a vida missionária. Sua rede de apoio à fé pode não estar prontamente disponível e a guerra espiritual é real no campo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Da vida que brota dentro de nós, apontamos as pessoas para a água viva, que é o próprio Cristo. O Senhor não nos chamou para retroceder
e sim para avançarmos. É Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Sob o tópico 2, exercendo a vocação. Os benefícios de ser um missionário fabricante de tendas são múltiplos, apresentando uma oportunidade única de fazer uma profunda diferença, tanto espiritual quanto economicamente. A integração do trabalho e do ministério permite uma abordagem mais completa para espalhar o evangelho, tocando vidas dentro do contexto das rotinas diárias. Ao ganhar a vida através de sua profissão secular, os missionários fabricantes de tendas podem se concentrar em seu ministério com menos restrições financeiras, permitindo assim esforços sustentáveis de longo prazo em seu campo missionário. É lógico, ou seja, ele não terá preocupação se a igreja local irá enviar o recurso ou não. No entanto, abraçar essa dupla identidade também vem com sua parcela de desafios. Os missionários fabricantes de tendas devem navegar pelo delicado equilíbrio entre seus compromissos de trabalho e as responsabilidades ministeriais, uma dupla jornada. Gerenciar tempo e energia de forma eficaz pode ser exigente, exigindo priorização disciplinada e dedicação inabalável a ambas as esferas. No entanto, é por meio desses mesmos desafios que os missionários fabricantes de tendas desenvolvem resiliência, promovendo um profundo senso de propósito que impulsionam suas missões. Trabalhar em seu desenvolvimento de carreira fielmente como um compromisso com o propósito do reino de Deus e não como uma questão de ambição pessoal. Ser o melhor que puder ser em honra de como Deus o criou. Subtópico 3. Minha profissão, meu campo missionário. Claramente não há nada de errado em profissionais autossustentáveis usando sua renda pessoal para fazer cumprir o seu ministério. Obviamente, isso limita a sua capacidade de fazer ministério fora de seus trabalhos profissionais, dadas as restrições de tempo e energia para esses trabalhadores que tem dado uma contribuição substancial para as missões. A questão é que essa abordagem de fabricadores de tendas nunca teve a intenção de ser um modelo bíblico para missões. Se realmente quisermos seguir os métodos de Paulo, não apenas encorajaremos as igrejas a continuar a apoiar financeiramente os missionários, certo? Mas também os recomendaremos como um exemplo a ser seguido por outros, tá? Então, esse não é o modelo, tá? Ao cumprir as necessidades dos missionários, a generosidade das igrejas permitirá que a grande comissão seja cumprida entre todos os povos, porque dessa forma ele fica um pouco limitado, sem sobrecarregar as igrejas no exterior ou impedir a propagação do evangelho. E por que esse modelo de trabalho e fazer missões não é o mais correto? Mas pode ser necessário, né? Porque a pessoa não fica integralmente ligada somente em fazer obras para o reino de Deus. Ele tem que tentar conjugar essa dupla jornada de trabalho e evangelismo. Então, o ideal é que a igreja possa suprir as suas necessidades, a necessidade de um missionário. O fazedor de tendas é um missionário que, em último caso, para aqueles lugares onde está fechado, a um país onde há tantas restrições e através do seu trabalho ele pode cumprir o ID do Senhor. A sinopse do tópico 3 diz assim: Deus chama profissionais para fazerem as suas profissões, de suas profissões, um campo missionário. Para concluir, fazer tendas tornou-se uma metáfora comum para os cristãos que se envolvem em uma profissão que ganha dinheiro
como um meio de apoiar o que muitas vezes é chamado de ministério profissional. O termo bivocacional é frequentemente usado para indicar que duas profissões separadas estão envolvidas e que ganha dinheiro e a que ganha dinheiro e a que é ministerial. Nossa cultura pluralista atual exige que vivamos em deferência bíblica entre aqueles que não se alinham com nossas opiniões pessoais, status, política ou etnia. Não se trata de comprometer, mas de se concentrar em conectar-se culturalmente. E Paulo modelou isso quando disse: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. O exemplo de Paulo mostra que todos os aspectos da vida humana devem ser um testemunho contínuo, tá? Deus abençoe você, a sua casa. Querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.